Fala galera que já é inscrita no Pautas e Táticas, ou você que vai se inscrever assim que o vídeo acabar, vai deixar seu like, vai deixar o hype e vai compartilhar o vídeo com os amigos. Aproveitando esse finzinho de data FIFA, viemos listar os 10 maiores clássicos entre seleções do futebol mundial. E vamos levar em consideração aspectos estritamente esportivos, duelos históricos, o quanto eles se repetiram em grandes decisões, jogos importantes de Copa do Mundo. Portanto, pode esquecer votos cult como Estados Unidos e México, Espanha e Portugal, Inglaterra e Escócia, ou qualquer outro confronto que envolva apenas proximidade geográfica ou histórico-político que alimente a rivalidade entre as duas nações envolvidas nos duelos. Vamos listar apenas confrontos que fizeram história dentro das quatro linhas, beleza? Antes de continuar aqui com o nosso vídeo, a galera principalmente que viu aqui o nosso shorts no YouTube, também o nosso vídeo que a gente soltou lá no Instagram, @pautas e táticas, deve ter notado que eu estou usando a peita aqui nova do Real Madrid da atual temporada, que foi um envio aí, um mimo aí pra gente da galera da Mantos Elite, que é a nova parceira do nosso canal, uma loja de artigos esportivos, principalmente camisas de futebol, tem de clubes brasileiros, internacionais, camisas retrô. Dá uma olhadinha no catálogo deles lá, e eles prepararam uma promoção muito legal também para vocês que são inscritos, que são espectadores do nosso canal. Vocês podem usar o nosso cupom de desconto Pautas e Táticas, tudo maiúsculo, tudo junto, aqui como está escrito aqui embaixo para vocês, para adquirir 10% de desconto na primeira compra. E outra, vocês ainda podem conseguir 3 camisas pelo preço de 2, usando o cupom Mantos Elite. Então não perde tempo, vai lá, adquira a sua camisa, presenteie quem você gosta, Natal tá chegando por aí, compre para você também, camisas de altíssima qualidade, os maiores lançamentos e também aquela peça histórica que você sempre quis, nunca encontrou nas lojas convencionais e também com um preço que cabe no seu bolso, beleza? Então o recado tá dado, vamos voltar para o nosso tema do vídeo de hoje, os 10 maiores clássicos entre seleções do futebol mundial. E em 10º lugar, o duelo entre Itália e França, o confronto que decidiu a Copa do Mundo de 2006, se repetiu 5 vezes em outras Copas do Mundo. Na decisão em solo alemão, 1-1 no tempo normal e 5-3 nos pênaltis para os italianos. Foi o último jogo da carreira de Zidane, com direito a gol de cavadinha em cobrança de penal e expulsão do mesmo na prorrogação, por cabeçada em Materazzi. Nas quartas de final de 98, também decidida nos pênaltis, quem levou a melhor foi a França, 0-0 no tempo normal e 4-3 nas penalidades. Em 86, a França passou pela Itália nas oitavas de final, vencendo por 2-0. Em 78, as equipes se enfrentaram na primeira fase e a Azzurra levou a melhor por 2-1. E nas quartas de 1938, o primeiro confronto entre os dois em Copas também deu Itália 3-1. Ou seja, em 5 duelos, foram 2 vitórias italianas, 2 empates com cada um levando a melhor em uma disputa por pênaltis e uma vitória dos franceses. Em Euros, as equipes se enfrentaram na final de 2000, quando os Le Bleu foram campeões, vencendo por 2-1 na prorrogação. E em 2008, no primeiro duelo após a final da Copa de 2006, os italianos voltaram a vencer por 2-0 em jogo válido pela fase de grupos. No total, foram 39 duelos, com 19 vitórias italianas, 10 empates e 10 triunfos franceses. Em 9º lugar, Itália e Alemanha. Duelo entre as duas seleções europeias tetracampeãs do mundo, decidiram a final do Mundial de 82, com vitória da esquadra Azzurra por 3-1. Também tiveram importante confronto em 2 semifinais de Copa do Mundo, em 1970, quando a Itália venceu por 4-3, num eletrizante jogo que deu aos então bicampeões uma vaga na final. E em 2006, depois de um 0-0 na prorrogação, os italianos venceram por 2-0 e avançaram para a decisão do Mundial, disputada em solo alemão. Além desses, outros 2 duelos de Mundial aconteceram e terminaram empatados em 0-0. Em 1962,
e 1978, ambos pela fase de grupos. Em Euros, outros 4 duelos: 1-1 em 88, 0-0 em 96, ambos na primeira fase, 2-1 na semifinal da Euro de 2012, com direito a 2 gols de Balotelli, ou seja, mais uma vitória da Itália, e em 2016, 1-1 no tempo normal e vitória alemã por 6-5 nos pênaltis. Foi o único grande duelo que os germânicos venceram, ostentando uma das maiores freguesias entre grandes seleções do futebol internacional. No total, são 37 jogos, com 15 vitórias da Itália, 13 empates e 9 triunfos alemães. Oitavo lugar, Brasil e Alemanha. Esta é uma rivalidade relativamente recente. Em Copas do Mundo foram apenas 2 duelos, mas que duelos, né? A final de 2002, vencida pelo Brasil por 2-0, que nos deu o penta com 2 gols de Ronaldo, e o inesquecível, traumatizante 7-1 da Alemanha no Mineirão pela semifinal da Copa de 2014. Para muitos, essa rivalidade parece maior por se tratarem das 2 maiores seleções do mundo. O Brasil tem 5 Copas, nunca deixou de estar presente em uma edição sequer do Mundial. Já a Alemanha, além de 4 títulos, jogou outras 4 finais, é a seleção que mais vezes decidiu o torneio e só não participou em 1930 e 1950. As 2 seleções também se enfrentaram em 2 edições de Copa das Confederações. 2 vitórias brasileiras, né? Em 99 por 4-0 e em 2005 por 3-2. No geral, contabilizando também amistosos, são 13 vitórias brasileiras, 5 alemães e mais 5 empates. Em sétimo lugar, Brasil e França, um dos duelos mais repetidos em Copas do Mundo e que, surpreendentemente, o Brasil só levou a melhor em um deles, em 1958, na semifinal. A seleção canarinho de Pelé, Garrincha e companhia levou a melhor sobre o time de Raymond Kopa e do artilheiro Just Fontaine por 5-2. Inclusive, é o placar mais elástico da história desse confronto. Em 86, um empate em 1-1 nas quartas de final teve a França de Michel Platini como vencedora nos pênaltis por 4-3. Em 98, a única grande decisão entre as 2 seleções, e os Leblanc conquistaram seu primeiro título mundial, vencendo por 3-0 com direito a 2 gols de Zinedine Zidane. E em 2006, nas quartas de final, a última vitória francesa sobre o Brasil em Copas, 1-0, gol de Thierry Henry. Em 84 também houve uma final de Olimpíada, em que a França derrotou o Brasil por 2-0. E na semifinal da Copa das Confederações de 2001, eles também levaram a melhor por 2-1. Você aí que é mais novo, quer revanche contra a Alemanha, a França é muito mais uma pedra no nosso sapato do que eles. Ao todo, foram 16 jogos, 7 vitórias do Brasil, 4 empates e 5 derrotas. Mas ainda assim, em jogos grandes, a vantagem é toda dos franceses. Em sexto lugar, Brasil e Uruguai. Esse é um dos maiores clássicos sul-americanos, embora o sentimento de rivalidade entre os 2 países não seja tão forte quanto os 2 nutrem pela Argentina, por exemplo. Em Copas do Mundo, os 2 se enfrentaram 2 vezes. No jogo final da Copa de 50, no Maracanã, a Celeste conquistou seu 2º título mundial, derrotando o Brasil em casa por 2-1, no jogo conhecido como Maracanazo. Aquela não foi a final da Copa do Mundo, como muitos acham, mas foi o último jogo do quadrangular decisivo em que só as 2 seleções tinham chance de título. O Brasil, inclusive, jogava pelo empate, mas acabou perdendo diante de quase 200 mil pessoas. Em 70, veio a revanche do Brasil, vencendo por 3-1 na semifinal. Esses foram os únicos duelos dos 2 países em Copas do Mundo, mas eles se enfrentaram em algumas ocasiões bastante especiais, ou melhor dizendo, em algumas decisões. Em Copas América, são 3 títulos para cada lado. Em 1919, o Brasil levou a melhor vencendo por 1-0. O segundo jogo, depois do empate por 2-2 fora de casa. Em 56, final em jogo único, em que o Uruguai tinha a vantagem do empate, acabou ficando com o título após um 0-0. Em 83, mais um título da Celeste. Venceram por 2-0 em casa e empataram por 1-1, jogando na Fonte Nova, em Salvador. Em 89, o Brasil encerrava um longo jejum de títulos da Copa América e com Romário e Bebeto venceram no Maracanã por 1-0.
Em 95, deu Uruguai de novo, 1-1 no tempo normal e 5-3 nos pênaltis. E em 99, na última decisão entre os dois, o Brasil empatou o confronto direto, vencendo por 3-0. Talvez um outro jogo muito lembrado por nós brasileiros seja a rodada final das eliminatórias para a Copa de 94, em que o Romário volta depois de um longo tempo afastado de ser convocado e acaba com o jogo, marcando os 2 gols da vitória por 2-0 e levando a seleção para o Mundial. E o último grande duelo em competições entre os dois países foi a semifinal da Copa das Confederações de 2013 no Brasil. Vitória canarinho por 2-1. Em quinto lugar, Argentina e Inglaterra. Um confronto que talvez muita gente ache que a rivalidade nasceu por conta da Guerra das Malvinas, no fim dos anos 70, mas que já havia tido confrontos em Copas do Mundo antes disso. Em 62, 3-1 para a Inglaterra na segunda rodada da primeira fase. Em 66, nas quartas de final, mais uma vitória britânica por 1-0. Em 86, já depois da guerra, vitória argentina por 2-1 pelas quartas de final, com 2 gols históricos de Maradona. A famosa Mano de Dios e um antológico gol em que ele dribla meio time inglês no que ficou conhecido como o gol do século. Em 98, um dos melhores jogos da história das Copas do Mundo nas oitavas de final. Empate em 2-2, com direito à expulsão de David Beckham, em empate em lance com Diego Simeone, e a classificação dos hermanos veio nos pênaltis por 4-3. E em 2002, o último encontro entre essas duas seleções em Copas, ainda na fase de grupos, a redenção do Beckham marcando de pênalti o gol da vitória por 1-0, que ajudou a eliminar os hermanos da competição. No total, Argentina e Inglaterra se enfrentaram 15 vezes, com 6 vitórias inglesas, 3 argentinas e 6 empates. Em quarto lugar, Argentina e Uruguai. Conhecida como Clássico do Rio da Prata, essa é considerada a segunda maior rivalidade entre seleções sul-americanas. Recentemente, a Argentina ultrapassou a rival celeste e se isolou como a maior campeã da Copa América em todos os tempos, com 16-15. Além da Argentina, também ter ganho 3 títulos de Copa do Mundo contra 2 do Uruguai. As seleções fizeram a primeira final de Copa do Mundo da história em 1930, vitória celeste por 4-2. Em 86, nas oitavas de final, a Argentina deu o troco vencendo por 1-0. No total, são 192 jogos oficiais, com 88 vitórias portenhas, 58 dos uruguaios e 46 empates. Eu tentei levantar o histórico de finais disputadas entre as duas equipes, mas infelizmente não achei registros completos. Se você puder ajudar a gente, deixa aqui nos comentários, beleza? Em terceiro lugar, Brasil e Itália. Este é um dos confrontos mais importantes na história das Copas do Mundo, já que ele se repetiu em 2 finais, ambas com vitórias brasileiras. Em 70, por 4-1, uma das maiores exibições coletivas do Brasil em mundiais em todos os tempos, inclusive aquele duelo valia a posse definitiva da taça Jules Rimet, seria o último campeão da taça com aquele formato que a gente conhecia, o formato mais clássico, a primeira versão da taça da Copa do Mundo, e entre duas seleções que eram bicampeãs e consagraria o primeiro tricampeão mundial, que no caso foi o Brasil. E o outro confronto em finais foi em 1994, após um 0-0 no tempo normal, e aí deu o Brasil nos pênaltis por 3-2, quem não se lembra da bola isolada pelo Roberto Baggio. Também houve a vitória na Copa de 78 por 2-1. A Itália, por sua vez, levou a melhor em 1938 por 2-1 e na famosa tragédia do Sarriá, na Copa de 82 por 3-2, com direito a 3 gols de Paolo Rossi, aquele inesquecível time do Brasil de Tele Santana, com os craques do meio-campo, Falcão, Cerezo, Sócrates, Zico, e ainda assim nós não levamos a melhor sobre os italianos. Ainda houveram 2 confrontos oficiais pela Copa das Confederações, 2 vitórias do Brasil, em 2009 por 3-0 e em 2013 por 4-2. Ao todo, foram 16 jogos, 5 vitórias italianas, 3 empates e 8 triunfos brasileiros. Em segundo lugar, Argentina e a Alemanha. Esse aqui
é o duelo que mais definiu finais de Copa do Mundo. Foram 3 vezes. Em 86, deu a Argentina, o título mundial conquistado pelo Maradona no México, vitória dos hermanos por 3-2. Em 90, na Copa seguinte, a revanche em solo italiano, 1-0 para os alemães. E em 2014, a terceira final entre os dois países. Na prorrogação, deu a Alemanha de novo, 1-0 jogando no Maracanã, gol de Mario Götze. Mas as duas ainda se enfrentaram em outras 4 Copas. 1958, 3-1 para a Alemanha. 1966, empate em 0-0. 2006, 1-1 no tempo normal e vitória alemã por 4-2 nos pênaltis. Um jogo válido pelas quartas de final daquela Copa. E em 2010, na mesma fase, o amasso por 4-0 do time europeu. Ou seja, em 3 finais de mundiais, 2 títulos para a Alemanha. E em 7 duelos ao todo em Copas, 5 vitórias germânicas contra uma da Argentina, além de um empate. Porém, ao todo, foram mais vitórias argentinas no confronto direto. 10 vitórias dos portenhos e 7 vitórias alemãs, além de 6 igualdades nos placares. 32 gols marcados dos hermanos e 31 dos alemães. Olha que equilíbrio no confronto. E em primeiríssimo lugar, o eterno clássico sul-americano, Brasil e Argentina. Acho que não era surpresa para ninguém por aí, mas a gente pode explicar o porquê desse clássico ser considerado por muitos a maior rivalidade entre seleções em todo o mundo. Os rivais sul-americanos se enfrentaram 4 vezes em Copas do Mundo. Em 74, vitória do Brasil por 2-1. Em 78, 0-0, uma Copa disputada na Argentina e que, se o Brasil tivesse vencido aquele jogo, jogaria a final no lugar dos hermanos. Em 82, mais uma vitória do Brasil por 3-1. E em 90, a vitória da Argentina por 1-0. Esse jogo, inclusive, nas oitavas de final, eliminou o Brasil da Copa do Mundo. Foi aquele famoso jogo da polêmica da água batizada, né, que o Maradona deu pro branco, deu para outros jogadores do Brasil também tomar, e eles ficaram, né, vendo tudo rodando, porque a água estava ali com um remédio para dormir, enfim. Em finais, os dois decidiram 4 Copas Américas, com 2 vitórias para cada lado. O Brasil venceu em 2004 nos pênaltis após empatar o jogo por 2-2 nos minutos finais com o Adriano e ganhar por 4-2 na disputa da marca da Cal. E em 2007 por 3-0, quando a Argentina era muito favorita para vencer aquela seleção brasileira da primeira passagem do Dunga. Já os hermanos levaram a melhor em 1937, vencendo por 3-0, e a última em 2021, ganhando por 1-0 o gol do Di Maria no Maracanã. Outros confrontos inesquecíveis são a final da Copa das Confederações de 2005, que o Brasil levou a melhor por 4-1, e a semifinal da Olimpíada de 2008, que a Argentina ficou com o título, eliminando o Brasil por 3-0. Nos Superclássicos das Américas, ou Copa Roca, como chamada antigamente, que era uma competição oficial criada pela Conmebol para confrontar exclusivamente os dois, o Brasil leva a melhor com 12 títulos contra 5 da Argentina. Em 110 jogos disputados até a data da gravação desse vídeo, ambos têm 42 vitórias e 26 empates. São 167 gols brasileiros contra 162 argentinos. Alguma dúvida que esse é o maior clássico entre seleções do futebol mundial? E é isso, galera. Esses são os 10 maiores duelos entre seleções da história do futebol, segundo a minha opinião, as minhas pesquisas e esses critérios que nós utilizamos aqui para decretar a ordem. Mas você acha que faltou algum jogo muito importante, alguma rivalidade histórica? Você mudaria a ordem do nosso ranking? Qual seria o seu top 10? Deixa aqui embaixo nos comentários. Muito obrigado a você que acompanhou o vídeo até aqui. Continue ligado no Pautas e Táticas. E até a próxima!